Deus é bom, não é não? Então, nós vamos ver algumas coisas hoje pela manhã a respeito do tema A Beleza do Evangelho. Ok? Nós vamos ver apenas algumas coisas, não tem como a gente ver tudo, mas se eu puder indicar a você, eu indico esse livro. Eu comecei a ler ele essa semana. E algumas coisas estão baseadas lá no capítulo 1 desse livro aqui. O livro vai projetar no final, A Vontade de Deus, a chave para o sucesso de Rick Renner. Ok? Segura aqui, por favor. Obrigado, pastor. Então, nós vamos ver algumas coisas baseadas no capítulo 1 desse livro. E o tema base é Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Coloca aí, por favor. Davi, tu conseguiu fazer os slides? Desculpa aí, tá? Eu passei de última hora. Foi mal. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. O escritor do livro de Romanos, né, o apóstolo Paulo, ele fala algo que eu acho muito, muito extraordinário, esses dois versículos. E se a gente tivesse tempo, a gente poderia pregar sobre ele hoje inteiro. Beleza? Mas a gente não tem tempo de ver muita coisa a respeito dele, a gente vai ver só a parte essencial. Só que esse versículo, esses dois, é tema para uma pregação inteira. Na realidade, é tema para um seminário inteiro. Por quê? Porque tem muita coisa importante nesses dois versículos. Ele diz, o apóstolo Paulo dizendo aos romanos, e ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por que é que ele não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, ele diz, visto que a justificação de Deus se revela aonde? No Evangelho, de fé em fé, porque está escrito o justo viverá da fé. Porque ele começa dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Porque é no Evangelho que nós encontramos a resposta para as questões da humanidade. É no Evangelho que nós encontramos a resposta para a organização da vida das pessoas. É no Evangelho que nós encontramos a restauração para a vida das pessoas. O Evangelho propriamente dito, pura, simples e basicamente o Evangelho. Você não precisa ser muito eloquente na hora de você ministrar o Evangelho, porque a própria palavra, ela é autoexplicativa. Quando você fala o Evangelho, que é o anúncio de boas novas, e nela está contido a obra redentora, o que Jesus é, quem Deus é, o que Ele fez. Quando você começa a dizer essas coisas, a Bíblia nos ensina que a nossa vida, ela vai sendo organizada por causa da fé. No final desse versículo ele diz, o justo encontra a vida na fé. E o que é fé? A capacidade que todo ser humano tem de ouvir, não, a capacidade que todo ser humano tem de acreditar em alguma coisa. Se eu digo alguma coisa a você, e você acredita numa informação, aquela crença baseada na informação é fé. Se você ouve o que é correto, a gente entende que você vai gerar expectativa na informação correta. E então o correto, o certo, vai começar a organizar a sua vida. Se você escuta uma informação equivocada e você acredita naquela informação, aquela informação, mesmo sendo uma verdade para você, está errada. Mas você vai organizar a sua vida baseada na informação errada. E o que o texto está dizendo é que nós organizamos ou devemos organizar a nossa vida baseado naquilo que nós acreditamos. Se você pegar um muçulmano, ele vai ouvir as informações da crença e ele organiza a vida dele baseada naquela informação, na cabeça dele é completamente correto e ele faz aquilo, ele organiza a vida baseado na crença. Se você pegar uma pessoa que é católica, ela vai organizar a vida baseada na informação que ela recebeu. Se você pegar uma pessoa das religiões de matriz africana, elas vão organizar a vida baseada naquilo que ela aprendeu. Está dando para você entender?
E o que o apóstolo está dizendo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: nós que somos cristãos, nós devemos basear e organizar a nossa vida pela fé em Cristo Jesus. Não é nas obras da lei, porque a carta de Romanos fala sobre isso, Romanos e Gálatas, não é pelas obras da lei, mas por causa da graça. Você tem que organizar a sua vida hoje baseada nas informações corretas a respeito dele. Dele quem? Do Evangelho. Que Evangelho? O anúncio das boas novas. Você estava morto, hoje você tem acesso à vida. Você estava conduzido ao pecado, hoje você tem a restauração, e aí vai. Está dando para você entender? Mas para a gente dar sequência à linha de raciocínio, o apóstolo Paulo começa esses 2 versículos dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho tem uma característica extraordinária. Ela tem a capacidade de trazer sozo, salvação, restauração, vida, paz, segurança para todo aquele que crê. Por que o apóstolo Paulo diz que não se envergonha do Evangelho? Porque na realidade ele mesmo é a prova do Evangelho. Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 7, nós vamos ver algumas coisas a respeito do apóstolo Paulo, e nós vamos ver quem o apóstolo Paulo era, o que ele se tornou, e a grande beleza disso tudo, né, é o seguinte: se aconteceu com o apóstolo Paulo, pode acontecer com qualquer ser humano do planeta. Ele diz, o apóstolo, ele falando a respeito dele mesmo, né, Paulo, Filipenses 3, 4, ele diz, do 4 ao 7, ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne, ou nas obras dela, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Versículo 5, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. A linha mais dura da pregação da lei. E o apóstolo Paulo diz: eu sou hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei, fariseu. Versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda, por causa do próprio Cristo. E só para fazer uma síntese, nós estamos vendo nesses versículos que o apóstolo Paulo era o cara. Tudo com relação à lei, ele era irrepreensível. Ele era hebreu de hebreus. A linhagem perfeita, ele não tinha mistura. E o engraçado é que nós percebemos que ele, desde pequeno, ele é como se ele tivesse sido doutrinado a respeitar a lei, a guardar a lei e a odiar todas as pessoas que pregassem contra ela. Desde pequeno ele era doutrinado que o povo correto era o povo de Israel, o povo hebreu. Todo aquele que era gentil, ele era pagão, não prestava para absolutamente nada. Tanto é que quando as pessoas na igreja primitiva começam a pregar o Evangelho, e eles veem que esse Evangelho é contra tudo aquilo que ele acreditava, porque ele era contra a lei, ele era contra o tabernáculo, ele era, na teoria, contra tudo que ele foi doutrinado desde pequeno. E ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele era como se fosse um dos principais da sinagoga, na realidade, era como se ele fosse depois o sumo sacerdote. Tá, não para você entender? Ele era a bola da vez, ele foi preparado desde pequeno para assumir a sucessão de tudo aquilo que ele acreditava. E ele depois pegou cartas para matar as pessoas, perseguidor, maltratava, matava, defendendo a verdade. A verdade que ele acreditava. Ele organizou a vida dele, baseada na fé que ele tinha, e que aquilo que ele estava fazendo era a coisa correta. Toda a vida dele era organizada, baseada numa informação que aparentemente era verdade.
Até aí tudo bem? Isso a respeito do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13, nós encontramos algumas características dele mesmo, falando a respeito dele, né? Nada melhor de você conhecer uma pessoa que fala a respeito dela mesma, né? Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Ele dizendo quem ele era desde a sua infância, e agora ele está dizendo o que foi que ele se tornou quando adulto. Veja só a belezinha que ele se tornou como adulto, né? Aquela pessoa que você iria amar para casar com a sua filha. Ele diz assim: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, versículo 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor como a fé. Tem uma tradução que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas bota lá no versículo 13, para eu não me perder. Isso, ele dizendo: quanto a mim, em outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Perceba essas três palavras: blasfemo, perseguidor e insolente. Isso era o apóstolo Paulo falando a respeito dele mesmo numa condição de desgraça, antes do evangelho, ok? Coloca lá a primeira explicação da palavra blasfemo, por gentileza. A palavra blasfemo vem do grego blasfêmio, que significa caluniar, acusar, falar contra ou usar palavras depreciativas com o propósito de ferir ou prejudicar a reputação de alguém. Você nunca fez isso, né? Graças a Deus, não. Também significa linguagem profana, suja e impura. No entanto, em geral, a blasfêmia, é assim que se pode se dizer, né? Porque é uma palavra hebraica, refere-se a qualquer discurso depreciativo destinado a difamar, ofender, prejudicar a reputação de outra pessoa. Isso é o apóstolo Paulo dizendo que ele era blasfemo a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da nova fé que estavam pregando, a respeito da falsa afirmação de que Jesus era o Messias. Ele está dizendo que ele falava coisas que denegriam a imagem. Ele está dizendo que ele falava coisas. Mas você sabe que a boca só fala do que o coração ele está. Então a gente entende que o coração, né, a gente pode explicar isso depois, já foi explicado aqui, mas o coração é como se fosse o espírito do próprio homem. E a gente entende por aqui que o apóstolo Paulo, ele estava com muita impureza dentro dele. Ele estava cercado de muita informação negativa a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, a respeito da igreja. E a Bíblia diz que o coração dele estava cheio disso, ao ponto de sair pela boca. Porque você só fala do que está cheio o seu coração. Seu espírito está cheio de amargura, você vai falar amargura. Se o seu espírito estiver cheio da palavra, você vai falar a palavra. E aonde eu quero chegar, né? Daqui a pouco você vai entender. Perceba que blasfemo é como se ele tivesse desorganizado dentro dele. Nós sabemos que o homem ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. E a gente entende que quando o homem está desconectado de Deus, o espírito dele está separado de Deus, está morto, né, que significa separação. O corpo dele ele leva o resultado do pecado. E a mente dele ele está desassociada da verdade. E a gente entende que nesse versículo o apóstolo Paulo está dizendo: eu estava cheio de algo impuro, e por isso que eu blasfemava, por isso que eu falava, por isso que eu fazia discurso a respeito do que é negativo. Coloca outra palavra, por gentileza. Perseguidor. A palavra perseguidor vem do grego dioko, que significa caçar, afugentar, perseguir, atormentar, indicar ações de
indica uma ação de caça que seguia o animal para apreender, capturar e matá-lo. Isso é o apóstolo Paulo dizendo que ele era perseguidor. Ele investia tempo para ficar caçando pessoas, para capturar, torturar e matar. Então, no seu espírito ele era blasfemador, no seu corpo ele era perseguidor. Ele colocava as suas faculdades do corpo para machucar, prender, açoitar, matar pessoas. Ele organizava a vida dele, baseada numa fé desorganizada. A outra palavra, a palavra insolente é uma palavra que vem do grego rubitres, é mais ou menos assim, e ela descreve o prazer derivado de infligir o dano a alguém. Na teoria é legal, na prática é horrendo. A Bíblia nos ensina em Atos que o apóstolo Paulo consentia na morte de Estevão. E depois que ele foi apedrejado, pegaram as roupas e jogaram aos pés dele. O que a gente está vendo aqui é um cara desorganizado na mente. Você percebe que o quanto ele baseava a vida dele numa informação negativa, ao ponto do espírito dele estar organizado dessa forma, porque ele blasfemava, do corpo dele ser motivado a trazer o dano, porque ele perseguia. E você percebe que a mente dele estava tão cauterizada naquela suposta verdade, que ele sentia prazer. A palavra diz, e é ele dizendo, eu sentia prazer em ver as pessoas sendo danificadas, torturadas, mortas, escarnecidas, para defender aquilo que eu acreditava. Você vê o espírito dele desorganizado, você vê o corpo dele desorganizado, e você vê a alma dele completamente desorganizada, ao ponto dele sentir satisfação na desgraça do próximo. Até aí tudo bem? Beleza? Esse cara se tornou na maior referência da igreja até os dias de hoje. E a pergunta básica é a seguinte: se essa beleza do Evangelho teve a capacidade de organizar a vida de um ser humano tão desorganizado, ele era desorganizado no espírito, ele era desorganizado na alma, ele era desorganizado no corpo. Quando você olha para o mundo primitivo, ele era a referência de tudo isso. Porque as outras pessoas, que eram judeus, que seguiam ele, nas sinagogas, na igreja dele lá, sei lá, que seguiam ele no Instagram, as pessoas vibravam quando viam Paulo fazer em ação. Ele era a referência de tudo aquilo que era desorganizado. Ele era a referência, as pessoas se espelhavam nele. Para matar pessoas, as pessoas olhavam como ele matava. Para falar mal e blasfemar de pessoas, as pessoas olhavam para ele para se espelhar quais eram os jargões que ele usava, qual era a forma que ele falava a respeito do Evangelho. Para as pessoas bater em alguém, para as pessoas se escandalizar, escarnecer e sentir prazer na desgraça de alguém, as pessoas usavam ele como referência. Paulo, ele é uma referência desde sempre. Um ser humano completamente diferente e diferenciado de absolutamente tudo. Ele mesmo disse, quanto à lei, eu era irrepreensível. Não tem ninguém capaz de pegar um ponto da lei. Tu tem noção do que é isso? Você não sabe o que é isso. São 603 ordenanças e 10 mandamentos. 613 tópicos que você não encontrava transgressão em nenhum deles a respeito de Paulo.
E ele disse: eu me empenhava em fazer aquilo que eu acreditava. Por quê? Porque eu ouvi e fui ensinado desde cedo. E organizei a minha vida baseada numa informação que para mim era verdade. Se eu não me envergonhava da minha situação anterior, de ser a referência, se eu não me envergonhava de ser o que eu era, se eu não me envergonhava de fazer o que eu fazia, se eu não me envergonhava de falar o que eu falava, o apóstolo Paulo começa Romanos 1,16 dizendo: por que é que você acha que agora eu vou ter vergonha de falar alguma coisa? Por que que você acha que eu vou ter agora vergonha de fazer alguma coisa com os meus membros? Eu batia nas pessoas e não tinha vergonha. Hoje eu coloco a mão sobre os enfermos e eu não posso ter vergonha disso. Eu não posso. Antigamente eu ficava em pé numa praça blasfemando a respeito do Evangelho. Hoje eu não posso me envergonhar de ficar na mesma praça defendendo ele. Você não pode ter vergonha do Evangelho, porque ele mesmo disse: o Evangelho, ele é o poder de Deus para restaurar a vida de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque aconteceu comigo. Eu era o menor de todos, o maior de todos, é o referencial da desgraça. Mas tudo aquilo que para mim era lucro, eu decidi entregar a Cristo. Cara, e o mais interessante é o seguinte: você só pode plantar aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Ah, Jesus, se eu pudesse, eu te daria 1 milhão. Você não tem 1 milhão para dar, então você não vai dar. Ah, se eu pudesse, eu te daria 8 horas de devocional. Se você não tem 8 horas de devocional para dar, você não vai dar 8 horas de devocional. Você só dá aquilo que você tem. Então, se você tem, dê a Ele. E entenda da forma que você quiser. Mas você só dá aquilo que você tem. E o apóstolo Paulo disse: eu pego tudo aquilo que eu tenho. Eu considero isso como estrume. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu me tornei, toda a minha reputação, conhecimento, força, eu pego tudo isso e eu considero como esterco, estrumo. Considero como perda. Mas quanto sabe que o estrumo, a perca, o adubo, ele é a vitamina para o crescimento. O apóstolo Paulo, com isso, ele está dizendo: antes o meu espírito proferia mentiras, o meu corpo fazia maldades e a minha mente tinha satisfação na desgraça. Eu vou pegar essas 3 características, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, eu vou plantar para o crescimento da igreja. Para que a beleza do Evangelho seja transformada na minha vida. Você encontra na vida do apóstolo Paulo alguém que escreveu mais da metade do Novo Testamento. E o mais interessante é que Deus sabia quem ele ia usar. Tem aquela velha frase, né, que algumas pessoas usam, e não é nada de errado, né? Deus, ele não chama as pessoas que são capacitadas. Deus, ele vai capacitar as pessoas que são chamadas. Cara, essa expressão, você pode usar ela da forma que você quiser, eu não estou dizendo que é errado. Mas a pergunta é, irmãos, quem você acha que Deus usou para escrever metade daquilo que você é organizado hoje? Você é organizado pelo Novo Testamento. O Velho Testamento é a base, a orientação é a sombra, mas Deus usou quem? Pedrinho foi? Judas? Não. Deus usou uma pessoa capacitada.
Então, capacite-se. Invista tempo em você mesmo. Se organize, ora, leia, estude, faça alguma coisa com as 3 áreas da sua vida. O apóstolo Paulo deixou a instrução: eu vou usar o meu espírito, eu vou usar a minha alma, eu vou usar o meu corpo, que antigamente eram feitos para a desgraça. Mas eu não me envergonho hoje do Evangelho, porque ele é a restauração de todo aquele que crê. Se aconteceu comigo, vai acontecer com você. A beleza do Evangelho, irmãos, é a restauração. É você pegar alguém que não valia absolutamente nada, e você hoje poder chamar esse cidadão de irmão, comer na sua casa, ir para a sua conexão, você motivar ele a crescer, você investir no treinamento dele, e daqui a 2, 3 anos esse camarada ser uma pessoa maior do que você. Por quê? Porque aconteceu com Paulo. Paulo era perseguidor do Evangelho. Atos capítulo 9 é a conversão dele. Cara, é um dos textos mais engraçados de toda a Bíblia. Toda vez que eu leio, eu disse: meu irmão, isso dá uma piada, velho. Nós encontramos o cara que ele é a referência da desgraça em absolutamente tudo. Cego, encontrou Jesus no caminho de Damasco. E o mais interessante é aquela velha expressão, né? Paulo encontrou a verdade no caminho e recebeu a vida. É Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É a tipificação disso. A conversão de Paulo é a mesma expressão materializada de João 3,16. Conhecereis a... Paulo conhecia outra verdade que o mantinha preso a um costume de crença e de coisas desorganizadas. E quando ele conhece a verdade, foi liberto. E o mais engraçado, irmãos, é que nós encontramos o apóstolo Paulo. Ele encontra Jesus, e aí Jesus chega para ele, aparece como um relâmpago, e ele cai do cavalo, e ele escuta uma voz que só ele entendia. As pessoas que estavam com ele não entendiam, porque a voz dele é inconfundível, e quando ele vai tratar com você, ele não expõe você a ninguém. E Jesus trata com ele: por que você me persegue? Ele diz: mas quem é você? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Perceba, só essa frase dá para pregar uma manhã inteira. Não maltrate pessoas. Elas são o próprio Jesus. Na realidade, ela é você mesmo. Quando você entender isso, você não fala nunca mais mal de ninguém. Então o apóstolo Paulo olha para Saulo, ainda olha para Jesus. E Jesus, ele sai cego. Levam ele para uma rua chamada direita, na casa de alguém chamado Judas. E aí nós encontramos a chave para a virada da mudança da vida de alguém. A chave da beleza do Evangelho. Nós encontramos alguém sensível para ouvir e estúpido o suficiente para obedecer. Porque tem hora, irmãos, que a obediência supera qualquer tipo de racionalidade. Ou você acha que é normal construir uma arca? Ou você acha que é normal tocar com um pedaço de pau no mar? Ou você acha que é normal mandar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sentar para receber multiplicação de pão e peixe? E o mais legal dessa multiplicação é aquela expressão quando Jesus olha para os discípulos e diz: manda a pessoa sentar em grupo de 50. Dê vocês a ele de comer. O mais legal da multiplicação dos pães e peixes, irmãos, não é o que a galera comeu e sobrou. É quando Jesus olha para o olho do discípulo e diz: você tem a responsabilidade de alimentar o povo. Sou eu não, vai. É você que tem a responsabilidade de levar o pão, de levar o peixe, de levar a salvação, de levar a restauração para as pessoas. Jesus, ele gritou: tetelestai, está consumado, ó. Acabou. Agora, se você não fizer, nada vai ser feito. E nós encontramos alguém muito louco chamado Ananias. Cara, toda vez que eu leio esse texto é como se fosse uma comédia, velho.
Cara, se tivesse Instagram naquela época, meu irmão Ananias estava orando, velho, no momento devocional dele, orando, e aparece quem? Alguém chamado Jesus. Pá, Jesus aparece de Ananias. Ele, ô Jesus, beleza, e aí? Deixa eu me arrumar aqui, né, porque eu não esperava a visita de você mesmo, né, não? Qual é a boa? Diz aí, eu sou alguém, vai mandar fazer alguma coisa, né? Tá surgindo vaga nessa igreja primitiva aí, né? Bora ver o que é que você vai separar para mim. Diz aí, o que é que eu tenho que fazer? Ele diz, não, tu faz o seguinte, ó, tem uma rua chamada Rua Direita. Lá tem uma casa e o dono dela se chama Judas. Nela, nesse exato momento, tem um camarada lá, chamado Saulo, de Tarso. Ele está orando lá agora. E ele viu alguém chamado Ananias entrar pela porta, orar por eles e ser curado. Isso é fake news. Para trás de mim, Satanás. Tenho certeza que não é para mim. Se você procurar nessa mesma rua, tem outro cara chamado Ananias. Você ri, irmão, porque não era você lá. Eu queria ver, meu garoto, se fosse você na situação dele. E o mais legal, irmão, o relato de Ananias, falando para Jesus o que ele já sabia. Espera aí, não é aquele cara que assola a tua igreja em Jerusalém e está vindo para cá com cartas para prender, matar, torturar todo mundo? Jesus olha para ele e diz como? Simples assim, é isso aí. Vai lá, vai. Vai porque alguém tem que ir. Cara, eu acho que a dúvida crucial de Ananias hoje seria a seguinte: beleza, eu vou. Mas vamos supor que dê certo. E eu volte vivo. A minha dúvida é a seguinte: quem aqui é líder de conexão? Levanta a mão. A minha dúvida é a seguinte: depois que eu for lá, pregar o evangelho restaurar a vida dessa desgraça, ou dessa pessoa, que fizer aquela paradinha toda bonitinha, né? Ele vai ser uma nova criatura, vai voltar a enxergar, é mais fácil de jogar as flechas, de bater com a espada. Mas a minha dúvida é a seguinte: Jesus, se eu voltar vivo com Paulo, qual é a conexão que eu vou colocar ele? Entendido tudo. A minha parte eu fiz. Eu quero saber quem vai discipular. Tá japeta não, que é só para adolescente. Vamos votar. Se for do Janga, a gente bota onde? Na de Sandra, né? Porque vai que ele se... tudo não está consumado, ele vai lá para consumar, né? Nada pessoal, tá? Mas o mais legal, irmão, da beleza do Evangelho é que tem que ter os loucos para ir. Porque os evangelistas às vezes são meio perturbados, não é não? Eles são meio loucos, muito perturbados. Só que depois dos loucos, tem que ter o discipulador.
Tem que ter um Barnabézinho. Mas a grande pergunta do Ananias e do Barnabé: se você for Ananias ou Barnabé, não importa se você é o reconciliador ou se você é o discipulador. A grande pergunta é a seguinte: como ficará o seu coração quando você vê o sucesso daquela pessoa e essa pessoa não é você? Essa é a maior beleza de todo o Evangelho. Não apenas promover a restauração das pessoas, não apenas promover a conexão delas com Cristo, do espírito, a alma e o corpo se organizar. Não. A beleza do Evangelho não é apenas converter as pessoas, é ajudar elas a crescer no próprio Evangelho e dar oportunidades para elas produzir dentro do Evangelho. E o mais legal de tudo, irmãos, promover o crescimento delas e ficar feliz quando ela faz algo que você não foi chamado para fazer. Eu entendo no Evangelho que o maior referencial é Jesus Cristo. Nessa expressão que eu usei agora, é puramente isso. Ele chegou, primeiro chamou os discípulos, depois ele começou a ensinar, e ele disse: não, vá agora vocês e dê a eles, façam vocês alguma coisa. E mais na frente, nas Escrituras, nos 4 Evangelhos, você vê Jesus dizendo: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Jesus, ele entendeu a beleza do Evangelho desde sempre. Ganhar as pessoas, discipular, enviar e celebrar o crescimento. Porque quando ele cresce, eu cresço. Porque ele faz aquilo que eu não faço. Porque somos um corpo. A beleza do Evangelho, irmãos, é nós entendermos que nós somos completos quando estamos juntos. Você faz algo que eu não consigo fazer. Você é uma pessoa diferente de mim. O plano de Deus foi plantado no coração de uma pessoa com uma palavra. Jesus apareceu para ele. A palavra apareceu para ele e plantou dentro de Paulo o plano de Deus que já estava estabelecido antes da fundação do mundo. E Paulo não conseguia entender qual era o espaço dele dentro da criação. E quando ele recebe a vida de Deus, vem junto com ele o plano. Você, quando prega para alguém, irmãos, na mesma hora que ela nasce de novo, o projeto de Deus é colocado dentro dela. O plano de Deus é colocado dentro dela. E ela vai começar a entender quem ela é, para que ela veio, por que ela está aqui. As pessoas ficam se perguntando: por que eu estou aqui? Só vai encontrar essa resposta nele. Porque ele projetou você antes da fundação do mundo, ele viu você numa substância ainda uniforme, e ele projetou algo para a sua vida. Isso foi interrompido por causa da morte, por conta do pecado, e ele ficou sem poder fazer muita coisa na sua vida. Mas quando você nasce de novo, o apóstolo Paulo diz: essa é o poder de Deus, o Evangelho. Eu não me envergonho dele, porque no Evangelho nós encontramos a restauração, o plano original de Deus entra no cara quando ele nasce de novo. E o plano de Deus qual era para a vida do apóstolo Paulo? Ele mesmo disse: vai lá, Ananias, vai na fé, se aperreia não. Se você morrer, eu ressuscito. Vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido. E isso ele não está dizendo, irmãos, que é melhor do que ninguém. Jesus não está dizendo que Paulo é melhor do que ninguém. É porque Paulo tinha as faculdades no espírito, na alma, no corpo, desde sempre, preparado, doutrinado, para falar, agir e pensar. Você vê que o apóstolo Paulo fez muita coisa, sofreu demais. Por causa da graça, a gente sabe disso, massa, beleza? Mas se ele não tivesse sido treinado como um caçador, e ele mesmo disse: eu fui treinado como um caçador para matar gente. Quem você acha que Deus iria mandar?
O Evangelho tem a característica de pegar o ser humano na condição que ele está e potencializar ele. Paulo tinha as faculdades potencializadas para a desgraça, mas por causa da fé, que vem pelo ouvir, as faculdades dele foi potencializada para trabalhar para ele. Tem muito evangelista na rua, dentro das prisões, né? E você vê a potencialidade desses caras. E quando a gente ganhar eles, nós vamos correr mais rápido. Nós precisamos ganhar pessoas, preparar elas e enviá-las. Nós contamos com você para isso. Para que a beleza do Evangelho seja refletida na sua vida. Você tem que fazer com que essa graça que você carrega toque a vida de alguém. Se você não conseguir ganhar uma pessoa para Cristo, eu não estou dizendo nem trazer ela para a igreja ou para a sua conexão, está dando para você entender? Eu lanço um desafio para você, e não é para as pessoas que estão em casa, é para você que está aqui, inclusive para mim. Se você não conseguir ganhar uma pessoa para Cristo, de hoje até o dia 31 de dezembro, você não colocou em prática o que você ouviu. Agora. Porque é impossível. Porque nós descobrimos que a fé vem pelo ouvir. Então, se você não ganhar ninguém, é porque você não falou para ninguém. Fale pelo menos para uma pessoa. Daqui até o final do ano, pelo amor de Deus, né? Ah, mas eu não sei falar. Escreva, digite no WhatsApp, você sabe fazer isso. Ah, mas eu não sei, eu tenho vergonha. Manda um áudio. Manda a tua ideia pelo áudio. Manda o áudio para alguém. É impossível, cara. Todo o avivamento acontecer se você não se mover. Você tem que se mover para que as coisas aconteçam. Vocês entenderam alguma coisa? Vocês me amam ainda? Já sabe, né? Se não me amar é problema seu. Isso aí não é meu. É as suas orações que vão ser intervidas. Vamos salvar a Santa Ceia, né não? Grupo de louvor, por gentileza. Eu passei 4 minutos. Não, eu passei mais. 11? Me empresta uma Santa Ceia, por favor. Obrigado. Obrigado, meu garoto. Obrigado, Ricardo. Está aqui já. O mais legal da Santa Ceia, irmão, é que isso tudo que a gente falou é por conta dela. Tá ligado? Assim, a gente só toma Santa Ceia porque Jesus veio e organizou a nossa vida. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter acesso à vida dele. Mas o mais legal de tudo, irmãos, é para que nós façamos alguma coisa com essa vida tão graciosa e poderosa que a gente tem. Ame as pessoas. Ah, pastor, mas aquele camarada não serve para nada. Apóstolo Paulo também não servia. Mas se ele pôde ser restaurado, qualquer cidadão no planeta pode ser restaurado. Porque não é você quem faz. É a própria palavra que tem a capacidade de fazer isso. E o mais interessante é que os discípulos, né? Os apóstolos, discípulos que eram discípulos, receberam a última Santa Ceia do próprio Jesus.
Mas nós encontramos, tudo na vida de Paulo era diferenciado, né? O cara era meio perturbado mesmo, só meio. Nós percebemos ele falando lá em Coríntios que ele diz: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Que na noite que ele foi... Meu irmão, olha a frase que ele usa logo no começo. Eu recebi do Senhor Jesus aquilo que eu mesmo entreguei a vocês. É como se Jesus tivesse aparecido para ele, tivesse falado a respeito da Santa Ceia, mas tivesse também mostrado a respeito da Santa Ceia. É mais ou menos isso. Jesus chegou para ele em algum momento da história, eu não sei quando foi, ele não relata muito bem, mas ele diz: eu estava de boa e Jesus chegou para mim e começou a conversar e eu recebi dele aquilo que entreguei a vocês. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Cara, é como se ele tivesse, sei lá, eu não sei se ele foi transladado pelo Espírito, eu não sei se abriu uma tela para poder ele ver Jesus dizendo: aconteceu assim, aqui, igual um filme da Netflix, tá vendo aqui atrás da Netflix, aconteceu, não sei como foi, eu não sei se ele acordou num sonho, se ele foi transportado dentro do tempo e do espaço, eu não sei, mas ele diz, isso são as minhas ideias, tá bom? Mas ele diz: eu recebi dele aquilo que eu ensinei a vocês. Você só ensina aquilo que você recebe dele. Só se detenha, irmãos, a ensinar as pessoas aquilo que você recebe dele. Não inventa moda, faz o básico. Não precisa ser muita eloquência, não. Faz o básico, fala de Jesus, fala da fé, fala da vida, fala da cura. Está dando para você entender? Fala da cruz. Só faz o básico que está bom demais. Não inventa moda. Nesses últimos dias a gente não precisa nem de tanta eloquência, a gente só precisa de ação. Ação, ação, ação. Faz o básico. Jesus vem, ele agarra com a palavra que sai da sua boca, faz um resultado. Tem momentos de devocional com ele. Nesses últimos dias vai ser tão importante, tanto quanto o conhecimento que você tem, a devocional que você tem com ele. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, você não vai conseguir ser muito eficaz, principalmente nesses últimos dias. Você pode ficar de fora da onda do arrebatamento, irmãos, que são pessoas sendo restauradas, curadas. Vai chegar, está chegando, já está para acontecer e você está distraído. Sabe a resenha das 5 virgens? 5 e 5. 5 entrou na resenha do mover. 5 ficou de fora, porque Deus não vai usar distraído. Não sei nem se dá para colocar essa frase, né? Deus não vai usar distraído, porque o distraído está distraído. Distraído com o tempo que você passa na tela de um telefone. Distraído com o tempo que você perde na tela de uma internet. E não estou dizendo que é pecado. Distração. 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 O que é que você tem mais hoje, que você sente falta muitas vezes? Tempo. E você pega algo tão precioso hoje que é tempo e investe com coisas que vão deixar você distraído. E o mais legal, sabe o que é, Paulinho? Você que é uma pessoa altamente inteligente. Uau! Cada ano que se passa, existe mais distrações. 3G era legal? Aí inventaram o 4G para ficar mais rápido. E agora você se sente inferior porque você não tem o 5G. Para ficar mais rápida ainda a sua distração. Você ri, né? É piada, não? É legal isso, não? Para ficar mais rápida a sua distração. Por quê? Porque o inimigo das vossas almas sabe aonde mexer com você, aonde tentar você.
Ele vai usar aquilo que Ele sabe usar, que você vai cair. Por isso que é fundamental que você não esteja distraído. Tu já imaginou, irmão, se nesse exato momento estivesse acontecendo o avivamento em algum lugar do planeta, agora, pá, agora, você está aqui e não estava fazendo parte dele, porque você não percebeu que chegou o momento. Quando esse momento chegar, nós saberemos que ele está chegando, mas só vai ser avisado no Espírito quem estiver ligado com ele. Deus conta com você para ser as mãos deles nessa terra, como o apóstolo Paulo matou, depois curou. Deus conta com você para ser boca dele nessa terra, como o apóstolo Paulo, que profanou, depois defendeu. Deus conta com você para do mesmo jeito, posso falar? Pastor André autorizou. Ele balançou a cabeça, ele não falou amém, mas ele balançou a cabeça. Deus conta com você, irmãos, para do mesmo jeito que você celebrava, porque hoje você não faz isso, né? Você é nova criatura. Do mesmo jeito que você celebrava quando alguém caía, para você tomar o lugar dele, você não fazia isso não, porque você nasceu de novo. Do mesmo jeito que você celebra a desgraça de alguém, Deus conta com você, ou não, né? Porque você não faz isso. Deus conta com você para que você se alegre em ver o crescimento de pessoas, e dessas pessoas serem às vezes maiores do que você. Cara, você escreveu uma carta como João escreveu. Eu não sinto maior alegria do que essa. Do mesmo jeito que Paulo não sentia maior prazer na morte, João não sentia maior alegria. A mente, eu não vejo maior alegria do que essa. Lógico, né? A não ser estar com Cristo. Mas eu não vejo naturalmente uma alegria maior do que essa, de ver os meus filhos, não Laura fisicamente, mas os filhos na fé, andando na verdade, falando a verdade, produzindo os frutos da verdade. Qual é a satisfação maior que você pode ter? De ver as pessoas que um dia você doutrinou, investiu tempo fazendo as coisas que você faz, maior do que você faz, indo além do que você vai. Irmãos, tem pessoas que você vai ganhar para Cristo, que elas vão ser enviadas para outro país, mas você, você não vai. Quem vai é ela, deixa ela ir, deixa ela crescer, celebra, paga a passagem dela. Se for de Sandra, vamos fazer uma cotinha para ela ir logo. Eu não posso perder, né? Desculpa aí. É sério isso. Tem que me perdoar, senão não vai para o céu. Então, do mesmo jeito, irmãos, que o apóstolo Paulo se contentava em ver pessoas sendo danificadas, se alegra em ver pessoas restauradas. Não tem maior alegria do que essa, de ver pessoas restauradas pelo Evangelho. E o mais legal, de ver pessoas que você ajudou a crescer, pregando para outros. Não tem. E o mais legal é que esse mesmo sentimento estava em Cristo. Ou você acha que Jesus ficou como? Quando ele chegou para os discípulos e disse: dê a vocês de comer. Acho que ele se encostou numa pedra, né? Ficou olhando assim, a galera trabalhando, os diáconos trabalhando, né? Qual sentimento você acha que passou no coração de Jesus? Quando ele olha do céu agora, nesse exato momento, ele vê você cuidando de pessoas,
fazendo coisas maiores do que ele fez. Porque Jesus não tinha uma igreja como essa, e não estou desmerecendo ele. Jesus não tinha uma igreja como nós teremos uma igreja daqui a um tempo. 5 mil, 10 mil, não sei, Deus é que sabe. Uma igreja maior. Jesus não tinha isso. E ele não estava preocupado com isso, porque ele disse: ei, estão fazendo o que eu disse. Não existe maior alegria do que essa. Saber que esse sacrifício não foi em vão. Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos acesso à vida dele. Ele levou a nossa doença, para que nós tivéssemos acesso à cura. E o apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor aquilo que eu mesmo vos entreguei, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e o vinho, e disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Isso é a demonstração física e visível daquilo que aconteceu no seu espírito no dia que você nasceu de novo. A aliança que você tem com ele. Se você está aqui nesse exato momento, hoje pela manhã, e você ainda não tem uma aliança com ele, né? Nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você um dia recebeu Jesus e por um motivo ou outro você se afastou dele, nessas duas condições, se você está aqui e você quer fazer uma aliança com ele, receber Jesus, ou renovar a sua aliança com ele, é essa expressão que nós usamos, faz o sinal com a sua mão. Nós vamos nos alegrar com você, porque nós celebramos a restauração das pessoas, e o mais legal, você vai cear conosco. Tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje pela manhã? Tem alguém que deseja renovar a sua aliança com ele? Todo mundo de casa? Amém. Vamos tomar a Santa Ceia. Ele pegou o pão e disse: isso é o meu corpo. Fazer isso em memória de mim. E depois que ele comeu o pão, ele disse: isso é o meu sangue, que vai ser derramado para a sua justificação. Mas nós não apenas temos irmãos de fé nessa igreja, nós temos irmãos de sangue. São seus irmãos, sabia? Promova eles, ore por eles, invista neles, ame eles. Você é meu irmão de sangue. Façam isso em memória de mim. Você é meu irmão de sangue.